galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Se Liga Nelas. Eu sou a Cris Volpe. E eu sou a Lu Rinaldi. E começo o nosso podcast agradecendo nossos apoiadores, que são a Thermomix, Pink Chicks, Movimento Abaixado e Sub-8 Coffee Ride. Sim, e hoje estamos aqui com mais uma mulher inspiradora, uma amiga, uma super atleta, empreendedora. Eu já tenho um contato com essa pessoa há algum tempo e eu tenho cada vez visto esse crescimento em todos os sentidos. E depois do Sub-3, gente, não vamos ignorar mais. Isadora Corrêa está aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada, meninas. Primeiro, é um prazer, né, estar na cidade do menino Ney. Eu falei pra eles quando eu cheguei que é o seguinte, eu sou São Paulina, meu time vai muito mal faz muito tempo, então eu torço pro Neymar, eu não torço pra time, né? Mas é um prazer mesmo, assim, ó, agradeço mesmo, desde sempre, desde que eu conheço a Cris. Ela acho que foi uma das pessoas que sempre me notou. Então, pra mim, assim, é uma gratidão estar aqui. Gente, eu também sempre fui notada pela Isa, inclusive. Baixa Pace, a gente trouxe aqui a caixinha pra... Já estou... Isa, quer mostrar o seu óculos aí chegou reposição? Chegou reposição. Ó, já faz o merchan. Esse aqui dá pra usar sempre. Agora a gente tem que providenciar o da Lu. Tem que providenciar o seu. E tem cupom, viu, gente? Depois eu coloco aqui na descrição o meu cupom. E vamos lá. Ah, e aí, né, pra dar um destaque aqui também... Nada mais, nada menos que Chicago. Minha medalhinha sub-13, essa tem peso. Gente, mas peraí, né? Vamos organizar isso daqui. A Isa, até chegar aqui, ela é advogada, isso. Primeiro, né? E aí, em algum momento, ela fundou a Baixa Pace, que é uma marca incrível de óculos. E também é uma maratonista que, gente... Por favor, é uma maratonista que corre, eu não sei nem... Que pace que é, Subi? Qual foi o pace? Chegar no pace. O pace deu 4:1 de pace. De maratona, tá, gente? Porque deu 42,700, né? A gente sempre corre um pouquinho a mais. Nem de bike. Não dá. Isa, conta pra gente, então, quem é você, né, como empreendedora? Como que foi, né? Vamos começar dessa parte baixa pace, né? Você é uma advogada... E aí o esporte invadiu sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, o esporte invadiu minha vida quando eu era criança ainda. Eu jogava vôlei. Aliás, assim, jogava... o que tinha na escola, mas minha paixão era voleibol, assim. E eu corria muito na quadra. Então, já tinha essa coisa de... Na quadra eu era rápida, mas eu era muito baixinha. Então, baixinha, gordinha, colocada no meio lá e era pra receber a pancada. E foi indo, as coisas foram se tornando muito legais na escola, participei da seletiva, a gente ia fazer uma seletiva estadual, foi a primeira barragem da minha mãe, falou, não, porque esporte não dá dinheiro no Brasil, você não vai ser atleta, você vai ter uma profissão de verdade. Então isso foi muito difícil, e aí eu falei, manda quem pode, mas tem que ter juízo, 12 anos de idade, sim. E eu fui fazer o técnico em nutrição. Então eu fiz porque justamente eu já era acima do peso em relação às meninas da minha idade, me sentia muito mal com aquilo. Eu tenho uma família de pessoas obesas, sedentárias, que hoje tem algumas mudanças, mas ainda assim é muito difícil. E eu falei, bom, eu não tinha dinheiro para pagar nada, não tinha convênio, não tinha nada disso. Então, nutricionista, nem pensar. Eu falei, se eu estudar, eu posso fazer a minha própria dieta. Justo. Fui lá, me formei, 16 anos, comecei a trabalhar com isso e fui para cozinha industrial, que eu detestei. E eu comecei a comer ainda mais, porque eu não gostava daquilo que eu trabalhava. E vi que não era aquele glamour que eu achava que fosse. Então, quando eu fui comecei a prestar concurso público, com 17 anos eu prestava concurso público para a Polícia Militar, porque minha mãe falava, você precisa de uma estabilidade. E aí, assim, o que meu padrasto tinha sido policial militar, era aquilo que eu tinha conhecido como sustento de casa. Falei, tá. Então, eu fui passando várias vezes na Polícia Militar de São Paulo. Várias. E fui ficando no psicológico várias vezes. Nossa. Então eu passava, mesmo com físico ruim, eu já corria, tinha o teste de 12 minutos na pista, que era a pista da polícia, assim, fazia os 2 quilômetros que eles pediam, já fazia as coisas, mas eu não tinha noção do que estava sendo ali, quanto o esporte já tinha influência ali. Mas eu não passava no psicológico. Aí eu continuei fazendo, eu falei, o que mais se aproxima hoje do que era aquela visibilidade do que, um dia eu vou ser um profissional, o que eu posso fazer? Aí eu falei, o que mais se aproxima da Polícia Militar é o direito. Porque você, nutricionista, eu já tinha escutado da minha mãe. Você, na época, não tinha internet. E eu falo na época, assim, muito recente, que eu fui ter internet na minha casa em 2015.
Porque a gente tinha uma família muito humilde, assim, de onde a gente morava. Então, você conhece algum nutricionista com dinheiro? Então, você não vai ser nutricionista. Então, era meio que balizar por o que vai te sustentar, porque eu não vou ficar te sustentando. Então, assim, o que eu vou fazer? Vou fazer direito. Aí, eu passei no ProUni, eu cheguei a passar na USP, mas a minha mãe também, quem passa na USP fica integral é o quê? É o filhinho de papai. Você não vai, porque eu não tenho como simplesmente... Nós éramos em 4 filhos, minha mãe era viúva, eu era mais velha, precisa trabalhar. Você vai trabalhar e se você quiser estudar, você vai estudar à noite e você se vira. Aí eu passei no Enem, consegui a bolsa, falei, ok, então eu fui estudar. E aí foi assim, virou uma vida, um misto de... Eu tô muito parada na minha vida, que eu gostava de ensino médio, ter interclasse, não sei o quê, corria, fazia as coisas. Ao tempo de... Tinha estudado nutrição, mas eu não conseguia aplicar nada. Porque era 24 horas trabalhando. Então estudando. Porque eu entrava de manhã, 4h30 da manhã, eu saía de casa para entrar às 6 no restaurante que eu trabalhava. Eu comecei a trabalhar registrado aos 17. Já tinha feito várias coisas. Tinha sido babá, tinha limpado a casa da galera perto da minha casa. Fez de tudo. Tudo. Vendia bijuteria. Eu mesmo que montava as bijuterias, vendia bijuteria, bordava, fazia tudo que eu... Vai ter um dinheiro, eu vou fazer. Cheguei a vender... Eu e minha mãe, a gente sustentou a casa por um tempo vendendo chocolate. Então, minha mãe e eu fazia ovo de Páscoa, entregava na escola. Fazia aquela carinha de... eu vim trazer para os professores, eles se derretiam. Então, aquilo eu sabia que dava para vender. Então, eu sempre fui vendendo alguma coisa. Só que a venda, também na minha vida, assim como o esporte, era algo coadjuvante. Por que a gente pensa hoje no Brasil? Aquela pessoa que vende é porque ela não deu certo. Virou o quê? Virou vendedor. Então, pra mim, se eu tô vendendo uma coisa, é renda extra, mas eu tenho meu trabalho fixo. E as coisas foram assim. Então, eu fui indo, me formei. Aí era o sonho de ser delegada, caiu por água abaixo quando eu fui fazer o estágio. Eu detestei o trabalho do delegado. Falei, Deus que me livre e guarde. Nunca quis ser juiz. Então, eu olhava o trabalho de juiz, julgando a vida de outra pessoa pelo aquilo que ele estava lendo. Eu falava, cara, pra mim era muito, sabe? Muito louco você falar da vida de uma pessoa que você vai dar uma sentença para aquilo. Aí eu definir aquele pedaço da vida da pessoa. Você não tem noção de quão importante é aquilo para aquela pessoa. Aquilo não era para mim. Aí eu falei, não, isso aqui também não. Aí fui advogar. Ali advogando, eu tive 2 episódios de assédio sexual de um juiz dentro de uma... foi uma mistura de... Eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Eu fiquei meio extasiada. Eu tinha um processo todo perdido naquele momento, tinha ido pelo cliente, tinha sido contratada para fazer acordo. E aí ele, não é a advogada, porque eu tinha ido numa audiência anterior. Não é a advogada que veio com aquele vestidinho? Nossa. E aí eu, vestidinho, eu nunca tinha me vestido mal, aquele momento comecei a me sentir mal, ele deu ganho de causa. Era impossível a gente ganhar. E eu era a única mulher na sala. Então, era o juiz, o escrivão, o advogado da parte contrária. E ali eu me sentia assim, sabe quando você se sente... invadida, né? Um pedaço de carne no meio dos leões. Aí eu saí dali e falei, eu nunca mais entro numa sala de audiência. Decidi, falei, não quero mais. Cheguei na minha chefe, ela falou, você é audiencista, você vai entrar. Você tem que ir. Eu falei, então não vou. Aí eles me passaram para fazer Procon, eu ia em audiência de Procon, que é outra vibe, outras coisas. Você lida mais com o público do que qualquer outra coisa. Aquilo me deu certo. Eu demorei para passar um pouquinho, assim... de entender o que tinha acontecido. A OAB não me ajudou, não me representou. As secretárias do fórum não ficaram do meu lado. Não. Era assim, também, né, doutora? Tu é novinha, né? Eu me formei aos 22. Cheguei lá para atuar aos 23 anos de idade. Eles estão aqui já há 30 anos trabalhando, carne fresca, a senhora tem que entender. Tá bom. Aí eu, cara, se o órgão que me representa não tá do meu lado, quem vai me representar? Falei, não, eu não quero isso pra mim. E aí foi quando eu conheci meu marido, que é, na verdade, meu segundo casamento. O primeiro foi pra espirrar da casa da minha mãe. E aí o segundo, eu falei, cara, conheci o cara pelo Tinder. Qual é a chance disso dar certo? Não sabia. Sério? Fiquei 2 dias no Tinder. Suficiente pra conhecer ele. Eu falei, não, cara, isso não vai dar certo. E aí eu falei pras minhas amigas, vamos investigar, coloca ali nos tribunais, vamos achar, porque deve ter algum problema. Tem alguma coisa errada ali. Cara, 30 anos, veio do Rio de Janeiro, mora com sócio. Alguma coisa tá errada. Aí eu achava que ele era gay, sabe? Várias coisas que eu pensava. Sim, claro. Não tinha como. Hoje em dia achar uma pessoa normal é raridade, né? Você vai achar assim, o cara
hétero. Ou ele é muito chato, ou alguma Tem coisinha, algum sabe? problema muito sério por trás. Não, ele era um cara que já tava, de fato, afim, já devia ter jogado bastante água, puxado o rodo quantas vezes ele queria, já tava de boas. E aí, de fato, tava procurando uma namorada. E aí começou, ele nunca mais saiu do meu pé, e foi indo, a gente começou a namorar. E ele me apresentou, assim, uma forma de vida que eu não conhecia. Ele nunca tinha tido uma carteira de trabalho. E ele tinha uma muamba na internet. Ele não tinha um e-commerce. Ele vendia o que dava dinheiro. Então ele veio do Rio de Janeiro pro Brás. Do Brás ele comprava as coisas e revendia na internet. E ele nem tinha estoque. Então, assim, a pessoa comprava, ele saía de casa, ia lá, comprava. Nossa. E aí ele via que, tipo, uma coisa não deu certo, outra não deu certo, o óculos deu certo. Aí começou o óculos ali, só que ele vendia réplica. E sem mentir pra ninguém, o site dele era escrito réplica premium. Eu falei, cara, eu sou advogada. Não tem como tu vender uma réplica, assim. Aí eu, cara, como que você faz isso? E aí eu comecei a muito pesar nesse lado, já que ele e o sócio tinham vontade de ter a própria marca. Eu fiquei em cima, eles criaram a própria marca e ele ficou em cima. Cara, o que tu ganha de salário no mês, assim, eu não queria falar nada, mas, pô, tu trabalha de domingo. Vários domingos ele morava perto do escritório, então eu acabava ficando na casa dele do que voltar pra minha casa. Aí eu abri o computador, tava fazendo alguma coisa, ele, o que você tá fazendo? Tô fazendo um recurso que eu tenho que entregar amanhã, porque me entregaram sexta-feira. Essa era a vida do advogado. E se você perder esse recurso? Cara, o escritório perde 800 mil. E eu sou mandada embora, com certeza. Com muita certeza, o pé na bunda vem. Ah, tá. E se você ganhar? Se ganhar, fez mais que sua obrigação, né? Aí ele chegou e falou, deixa eu te mostrar uma coisa. Só que, né, primeira coisa que você precisa entender, não é humilhação, mas eu preciso te mostrar. Ele falou, eu vendendo óculos, réplica, premium, o que você faz no mês eu faço via dia. E a minha responsabilidade é entregar o produto correto para o cliente. Ele sabe que é uma réplica, ele tá comprando, ele tá sabendo, eu não tô mentindo para ele, e tá aqui, ó. Aí eu fiquei, eu sou muito burra, cara. Eu estudei 5 anos, fiquei 2 anos para passar na OAB, o cara tá ganhando, tipo... Pô, muito mais do que eu imaginava que um advogado poderia ganhar. O teto de um advogado, assim, super bem sucedido, que fala inglês, que é isso, que é aquilo, que tem o próprio escritório. Ele, então, eu acho que você devia fazer alguma outra coisa, né? Ou advogar pra você. Aí eu falei, vou fazer. Cara e com a coragem, eu perdi as contas, aí eu fui ser audiencista para mim. E os meus colegas, sanguessugas, começaram a pagar R$12 por audiência. E uma audiência trabalhista pode levar 6 horas. Porque você fica esperando, a audiência anterior atrasa, aí a outra atrasa, aí você fica lá o dia inteiro. Empreendendo direito. Aí eu pensei, eu acho que isso aqui também não é o caminho. Aí ele, então pega processo. Aí eu abri no Jus Brasil, escritório online, comecei, beleza, peguei o meu primeiro, nossa, que fiquei muito feliz, falei, agora eu tenho um escritório online. Aí ele falou, quanto você cobrou dessa? Falei, eu cobrei R$1.000. Nossa, tipo, eu tava de 12 pra 1.000, eu tava... Aí ele, quanto tempo leva pra concluir esse processo? Meses. Eu não sei. Aí eu fui começar a pesquisar a média dos processos, porque eu pegava o processo que vinha, só não pegava criminal. O resto era o que caía, era peixe. Aí eu fui ver que um processo podia levar até 5 anos e eu não cobrei. Eu falei meses. E foi 5 anos pra aquele processo terminar. Pra você ganhar R$1.000. Porque veio a pandemia, ficou paralisado. E eu tinha ganho aqueles R$1.000, já tinha virado nada há muito tempo. E eu tinha que ir na audiência, eu não cobrei. Eu tinha que participar, eu tinha que fazer os trâmites do processo. Eu não fazia ideia. Por quê? Porque a gente não aprende isso na faculdade. Ninguém aprende a empreender na faculdade. Você aprende a trabalhar para o outro ou para uma empresa porque você vai apresentar um diploma. Independente da sua competência. Primeiro olham se você tem o canudo. É ótimo, então ótimo. Você tem inglês, você vai ganhar uns R$100 a mais. E basicamente era isso. E eu falei, tô lascada. E aí todos os outros processos que eu tinha pego era no mesmo estilo. Então, assim, eu tava trabalhando de graça. E eu falei, agora lascou? Aí ele falou, vamos fazer o seguinte. Respira. Para um pouco. Vem vender réplica comigo. Ele já tinha começado a trilhar essa coisa de ter a própria marca, junto com o sócio dele. Ele falou, fica um pouco sem fazer nada. E eu achava aquilo o fiasco. Como que assim, eu vou ficar dependendo de um cara que eu conheci ontem? Quem vai pagar minhas contas? Tipo, eu tenho um apartamento pra pagar do meu primeiro casamento. Tinha várias coisas. Aí ele, eu assumo tuas contas por 6 meses. E você vai pensar no que você vai fazer. Eu não tô te pedindo esse dinheiro depois. Eu tô te pedindo pra
cara, pra ter um segmento na tua vida, tu tá muito perdida. E ele fala, você sabe muita coisa. Você precisa saber o que você precisa fazer. E antes de colocar preço nas coisas, eu vejo antes, a gente senta, análise, tá bom. Aí a gente chegou num propósito de, vamos abrir uma loja online para a Isadora. O que tinha dentro do armário da Isadora que ela poderia entender? Semijoias. A gente foi abrir, eu não entendia nada. Não entendia de Instagram. Não entendia de marketing. Eu não entendia, era zero. Eu só sabia direito. Eu tinha comido apostilas de direito durante a vida e tinha continuado estudando nutrição. E aí ele falou, vamos montar. Aí montamos a loja. Até hoje tem produto semijoia em casa. Ele investiu. Ele comprou quase 20 mil reais de semijoia. E eu achava aquele dinheiro uma loucura. Eu nunca tinha visto aquele dinheiro todo reunido. Eu, cara, isso aqui tem que dar certo. E aí começou. Só que ele fazia tráfego pago, eu não fazia ideia o que era. Ele montou e falou, agora você precisa tirar foto, você precisa fazer isso. Ele foi me ensinando a fazer o passo a passo. Ele ia trabalhar, eu ficava o dia inteiro em casa. Tirar foto disso, faz vídeo, faz não sei o quê. Chegava em casa, cadastrei, fiz, não sei o quê. Já fez? Já. É porque eu, não fazia nada. Sim, eu tinha que dar alguma coisa. Se produzir aquilo, eu tinha que produzir. Pô, eu tinha que fazer alguma coisa. O cara deixou aqui o meu script, eu tinha que fazer. E aí vendia. E aí eu comecei a ver, vende. Só que eu não sabia que ele estava fazendo tráfego pago. Então ele fazia R$1.000 em tráfego, vendia R$1.000. Ele fazia 2, vendia 2. E aí eu não sabia. Quando ele me mostrou, eu falei, então eu tô sendo sustentada por ele. Da mesma forma, só que eu tô tendo um trabalho no meio. E não tá tendo lucro nenhum. Aí ele, tem alguma coisa que não tá dando certo. Porque a gente tem que investir tanto. Aí ele começou a me explicar e eu, cara, isso não tá funcionando. E aquilo foi me consumindo. Eu tava entrando em depressão. Porque eu falei, eu não posso ficar sendo sustentada. Aquilo me dava gatilho pela vida que minha mãe tinha tido. E eu falei, não, eu não vou ter a vida da minha mãe sustentada por um cara. Isso não vai acontecer. E aquilo começou a me dar um desespero. Ele falou, então vamos fazer o seguinte. Não tá dando certo mesmo. A gente ficou, 6 meses... Dele, pegava um dinheiro aqui, investia e pegava dinheiro de volta aqui. Não tava dando certo. Bom, pelo menos ele não tava perdendo, né? Não tava perdendo dinheiro, mas assim, o estoque que fica parado é o dinheiro que não volta, né? E aí eu falei, mas o que a gente vai fazer? Põe tudo numa caixa. E eu, cara, esse cara é muito louco. Porque assim, tá tudo bem pra ele pegar esse monte de produto, pôr dentro de uma caixa e começar outra coisa? E aí eu fiz isso com biquíni, eu fiz isso com roupa, eu fiz isso com bolsa, eu fiz isso com sapato, eu fiz isso com não sei o quê. Agora a gente vai fazer isso com semijoia, não tá dando certo. E eu falei, mas eu não sei o que eu vou vender. Aí ele, então, vê se você quer estudar alguma coisa. Fiz todos os meus... Tinha participado de um programa da Mayra Card na época, que é o Seca Você, que ele me deu de presente. Era o sonho da minha vida participar daquilo. Fiquei anêmica. Não deu certo. Eu segui muito a risca. Porque nesse meio tempo você já tinha essa dificuldade com a alimentação. Já, tinha tido... Tava tendo compulsão. Porque era tudo assim. Gatilho de rejeição. Não consegui vender. Eu não sabia que isso era um gatilho. Então eu comia, ficava o dia inteiro em casa. E aí o trabalho não fluía. E aí eu me sentia inútil. Era o tempo todo me sentindo inútil. E você não praticava esporte ainda? Eu ia pra academia. Tá. Então, assim, tentava. Mas a corrida ainda não... Eu corria desde 2014, nesse período, assim, mas eu corria... Eu pulei essa parte, né? De que... Vamos juntar tudo. Quando eu comecei a correr, eu conheci esse meu marido em 2017. Eu comecei a correr em 2014. Eu comecei a correr porque Natal de 2013, nunca vou esquecer. Entrei na sala, né, que a gente se veste pra ficar na sala. Eu coloquei todo um paetê. Eu era, gente, 96 quilos, eu tenho 1,62 m e extremamente sedentária. O meu ex-marido na sala da casa da minha avó, da minha tia, falou assim, tira essa roupa. Você tá horrorosa. Você tá parecendo que tá grávida de 6 meses. Eu tinha 19 anos. Desgraçado. Aí eu olhei. É a segunda que eu escuto dele. Respirei. Né? A primeira eu vi. Eu respirei e falei. Eu levei na brincadeira e beleza. No mesmo ano, Réveillon, a gente na casa da minha tia, do meu primo em Mongaguá, aqui pertinho. Aí eu falei, beleza, né? Aquela coisa, todo mundo vai pra praia, pular ondinha. Eu fui pular ondinha. A minha família obesa. O meu primo também. Virou e falou assim, a Isa vai pular ondinha, vai vir o tsunami, acabou 2014. Aquilo, só que foram coisinhas assim, eu nunca vou esquecer da cena, das pessoas que não me conheciam, que eram amigos dele, olhando e rindo. Claro. E aquilo, aí o que eu fiz? Eu vou ficar bêbada, eu não vou lembrar mais disso aqui. Aquilo ficou. E eu falei, eu vou entrar na academia. Eu não tinha dinheiro pra nada. Meu salário era mais curto que qualquer outra coisa. E eu fiz um empréstimo no Banco do Brasil na época para pagar o anual da academia.
Eu falei, se doer no bolso, eu vou fazer. E aí eu comecei. Quando eu subi, na segunda semana que eu tava na esteira, começando a ficar mais ofegante que qualquer sedentário tava, ele falou, o cara lá da academia falou, pode começar a aumentar que você precisa correr. Quando eu comecei a correr, cara, 7 km por hora era a minha corrida, tipo, no auge. top. Era meu auge. Com o meu joelho doendo, com a cara vermelha, horrorosa já. Com aquela legging que só tinha aquela, o tênis que só tinha aquele, era isso. E ele virou e falou assim, meu ex-marido, no meio da academia. Esse foi o que eu vi no teu Insta. Desce dessa esteira porque você nunca vai correr 1 quilômetro. Gorda desse jeito. Corta a vara! E foi assim. E assim, aquilo me deixou muito puta na época. E eu falei, eu olhei bem pra ele, assim, eu tenho muito excessos de raiva, eu começo a chorar. Eu falei, eu não tinha muito o que falar pra ele. Foi aquela briga de casal no meio da academia, aquela coisa de bairro, assim. Aquele barraquinho. Né? Eu ainda vou correr maratonas pelo mundo e você vai me ver em outdoor por aí. Na época não tinha Instagram, né? Eu conheço outdoor. Então era isso. Justo. E aquilo ficou pra mim. Aquilo ficou. Eu vou correr maratonas pelo mundo. Eu nunca tinha saído do estado. Tipo, nem... Só veio. Cara, lugares Fez mais empréstimo longes pra que eu pagar tinha da ido. academia. Peruíbe, Santos. Eram os lugares mais longes que eu tinha ido na minha vida. E com esse meu marido atual, minha primeira meia maratona foi no Rio. E já foi, não, vai fazer a meia, vamos pro Rio e não sei o que, blá blá blá, quer fazer a meia maratona. Vamos fazer. Você corre, beleza, eu vou lá te assistir. Eu não vou correr. Hoje ele corre. Hoje ele corre. Uhum. Tem um muralzinho de medalha lá cheio. E foi assim, uma coisa de ter encontrado uma pessoa que precisava me dar visões diferentes de mundo que eu não tinha. E você foi sempre indo. uma pessoa esforçada, né? Não é como você é uma pessoa encostada. Não, eu não podia ser encostada. Cara, eu tava encostada num cara. Eu falava, isso não pode. E por outro lado, eu tinha minha família que eu sentia que a família tava, pô, a gente pagou cursinho pra você passar na UAB. E tu tá desistindo. E aí, tá aí sentada. Era nisso, assim, sabe? Então eu já tinha feito tanta coisa que ela tá inventando moda de novo. Agora vai ser corredora. Agora. Então, cada coisa que eu ia fazer pra tentar, eu tomava a chapuletada. Ou era da família, ou era piadinha, ou era piadinha dos amigos. Sempre tinha alguém pra dar aquela que você fala, pô, mas eu tô tentando. Dentro de mim era, cara, eu tô fazendo o meu melhor. Eu só não achei o que desse certo ainda, né? Uhum. E aí foi assim. Então, quando eu comecei a ver que, cara, não é isso aqui. Aí ele falou, por que tu não volta a fazer, então, nutrição? Tá aí, vou voltar. Voltei pra faculdade. Falei, e é isso aí. Voltei pra faculdade, já comecei o meu estresse com a geração nova, porque eu fui estudar de manhã. E aí, ele falou, não, vai presencial, faz a faculdade, e quando você estiver quase terminando, a gente monta o teu escritório, o teu consultório. Falei, cara, eu vou ter um consultório, vai ser mó legal. E eu estudando, sempre fui de estudar, e aplicava em mim as coisas que eu aprendia. Aí ele virou e falou, e aí, tá indo? Tá, não sei o que, tá indo bem. Beleza. Nesse negócio desse programa de emagrecimento da Mayra Card, eu conheci o que era coach, que na época virou uma febre, 2019 pra cá. Ele falou, faz esse curso aí, você é boa nesse negócio. Ele pagou todo o curso pra mim até o MBA. Eu fiz tudo. O Life Coach, o Executive Coach, tudo. Toda a formação em coach. Eu fiquei um ano inteiro fazendo coach, depois eu fui fazer MBA. E o MBA era Gestão Estratégica Empresarial. E eu, cara, gostei disso aqui. E aí eu comecei, isso aqui você podia aplicar a loja dele já tinha nome, já era dele, já tinha o nome deles, já não era mais réplica premium. Eles já estavam com um escritório pequenininho, de repente eles pegaram um escritório gigantesco, saiu de 70 metros quadrados, pegou 250 no meio de São Paulo. Foi um negócio assim, cresceu brutalmente rápido. E aí, o dia que era para inaugurar o escritório dele, ele me ligou e falou, você tá fazendo o quê? Eu falei, eu tô no meio da aula, eu tô na faculdade, eu vou fazer prova. Tu não vai não, porque eu já preciso do advogado aqui. Aconteceu um negócio muito ruim. Aí eu falei, cara, o que tanto ele precisa de um advogado hoje? Eu de leg, camiseta do Mickey, tipo, nada a ver, eu tô estudando. Eu tava me achando 17 anos. Aí ele, eu preciso, você vem agora. Aí o cara, o negócio tá muito feio pra ele ter me chamado. Tô tensa. Quando eu cheguei, o escritório dele ficava no 30º andar. Eles tinham alagado até o 26º. Nossa. E todas as empresas de baixo tinha virado um nada. A gente tinha que entrar com um guarda-chuva nas empresas, assim. Uma delas era um banco digital. Então, toda aquela parte
de tecnologia que fica aqueles fiarada tudo assim. Estragou Tudo. Era água pura, tudo. Os donos do negócio, assim, os currículos dos caras, os diplomas de USP, o caramba, tudo nadava. Nossa. E aí eu olhei e falei, como que isso aqui aconteceu? Deu um problema na bomba d'água do prédio. O bombeiro chamou de volta, só que a moça que eles tinham chamado para limpar o escritório para inauguração, ela falou, acabou a água no sábado. Eu vou embora, 3 horas da tarde. Ela deixou a torneira aberta. Só que quando a torneira voltou, fechou o ralinho do pia. E começou a água. Aí quando a gente chegou lá, eram 4 andares. Foram 79 mil litros de água em 2 dias e meio. Aí eu cheguei e falei, como que eu vou resolver isso aqui? Eu falei, cara, eu nunca, como advogada, nunca tinha visto nada tão estragado na minha vida. Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer? Vamos ver a responsabilidade de quem é a bomba d'água. A prefeitura não sabia que o prédio tinha bomba d'água, não sabia que tinha não sei o quê. O vigilante lá, que era bombeiro, não tinha passado nos andares que ele era contratado 24 horas para passar. E aí eu comecei a anotar, falei, beleza, vamos. Seguinte, responsabilidade solidária, só que eles começaram agora. O CNPJ tem 3 dias. Se vocês quiserem processar, fiquem à vontade. Eles não têm nada. Vocês não vão receber nada. Eles vão abrir outro CNPJ e vão continuar a vida. E vocês não vão receber nada. E elas por elas. Se vocês quiserem tirar eles daqui, tá tudo beleza. Aí eu falei, a gente vai pagar tudo. Só que tudo que tiver nota fiscal. Porque eu quero pra mim. O que eu vou fazer com... Se eu vou vender pra sucata. E aí, assim, o prejuízo de 2 milhões e pouco que tava em todas as empresas. A gente somou tudo, deu 400 e poucos mil. Esses 400 e poucos mil, a gente dividiu em 2. Dividir em 2, metade era do prédio, eles que se virem. Eu convenci todo mundo de ir atrás do prédio. Fiz um termo de quitação para quem fosse assinar. A gente começou a pagar em 10 vezes. E aí isso foi em outubro de 2019. Eu engravidei em dezembro de 2019. E em março de 2020, quando a gente ia começar a pagar, veio a pandemia. Eu falei, cara, não é possível. Nesse meio tempo, eu tinha começado a fazer as coisas para eles. Eu fiquei fazendo reunião disso, reunião daquilo. Vi que eles tinham contratado todo mundo errado. Demiti todo mundo. Contratei a folha toda de novo. Contratei um contador. Aí começou as coisas a acontecerem. E na pandemia, quando a gente achou que ia lascar tudo, todo mundo foi pro digital. A gente saiu de venda de 500 mil reais por mês para 3 milhões. E bum! E aí foi onde eu já sabia, já estava estudando. Fazia todos os cursos de Érico Rocha, Leandro Ladeira, tudo que tinha de marketing eu já sabia. Digital, Eu falei, a gente precisa de influenciadores. Porque a gente tinha grana para pagar, porque a gente tinha os caras ali. E a gente tinha aquela coisa, não sabia o que ia acontecer na pandemia. Então, o que vinha de caixa, guardava em caixa. E a gente já tinha 25 funcionários, porque precisava contratar uma galera, e a galera ficava em casa, trabalhando híbrido e aquela coisa toda. Eu falei, vamos assistir as lives dos sertanejos. Aí eu via que tinha sertanejo bobeando, que eu conseguia saber quem era o RP, e aí eu comecei, vamos mandar óculos para Marília Mendonça, pro filho dela, naquela época que ela fez a maior live da face da Terra. Quando a galera entrasse, a gente já tinha a Tata Staniek, já tinha na época a Flávia Pavanelli, elas eram nossas influenciadoras, já tinha contratado a Luísa Sonza, a gente tinha feito outras coisas, falei, vamos mandar óculos pra ela de graça. Quando eles aparecerem com óculos, a gente entra no YouTube e começa a comentar. E aí começou a esgotar. E aí a gente começou a vender. E assim, foi a pandemia toda vendendo. Meu filho nasceu, beleza, a vida, nossa, a gente começou a respirar, eu trabalhava lá, já não fazia mais a faculdade, já tinha me encontrado em gestão empresarial, falei, é isso aqui que eu vou fazer. Cara, consegui. Juntei o direito, tal, não sei o quê. Consegui meio que somar tudo aquilo que eu tinha aprendido dentro de uma empresa só, que não era mais só minha, né? Não era, eu tinha a responsabilidade ali dentro, mas ela era dele, então meio que fluía. Aí eu registrei a marca no nome dele, porque tudo da empresa era no nome do sócio. Mas ainda não era Baixa Pace. Não, era outra marca. Coisa. E aí só que era tudo do sócio, porque meu marido tinha vários problemas do pai dele que morreu, ficou tudo no CNPJ, o CNPJ acharam ele aqui em São Paulo, e as dívidas da empresa do pai vieram para ele. Então, se abrisse qualquer coisa aqui, tava perdido. Então, eu comecei a cuidar do nome dele para ele poder virar sócio da empresa que ele já trabalhava. Só que antes eu falei, sabe quando você sente que precisa fazer alguma coisa? Registrei o nome da empresa no nome dele. Daí eu fiz o INPE, tudo bonitinho. Começaram as importações, foi na época que eu conhecia as importações. A gente importava container inteiro. E aí, beleza, a coisa começou a fluir. Aí veio uma empresa do Mercado Livre, na época, fez uma
uma proposta para comprar a empresa e tirar a gente. Então, era assim, a proposta de 10 milhões de reais. E a gente, cara, não é possível. E aí, o sócio dele despirocou quando meu filho nasceu. Até hoje, eu acho que foi uma coisa de ciúmes. Ciúmes mesmo, porque não... um cara extremamente metrosexual, mas que não colocava na mesa eu amo ele, sabe? E eu acho que isso aconteceu. É de verdade. Ele fica puto quando ele fala, imagina, eu falei, eu não sei, eu sentia a competição. Eu sentia. E aí ele despirocou e chegou um dia que a gente descobriu que o que a gente tinha guardado em caixa, ele tinha queimado. Eita. Em prostituta. Nossa. Drogas em rock'n'roll. Que babado. E aí, assim, ele tinha feito isso com a namorada. A namorada descobriu primeiro, aí passou pra gente. A gente começou a investigar e viu que não tinha mais dinheiro pra pagar os funcionários. Não tinha mais dinheiro pra cumprir as coisas que a gente tinha feito, porque o cara tava gastando por 100 conto por semana. Assim, torrando. Aí o cara, não é possível. Aí chamou ele pra conversar. Pô, cara, a gente sabe o que tu tá fazendo. Aconteceu isso. E seguinte, agora eu posso ser sócio da empresa. Você não vai mais gerenciar a parte financeira em nada. Você vai se tratar. Vai continuar tendo seu prolabore. Tá tudo tranquilo. Mas vai se tratar. Porque ele tomava remédio controlado sozinho. Bebia. Pô, era um negócio. Um moleque novo. Tá bom? Chamou o pai dele junto. Tá bom? Tá bom. Aí, beleza. Assinou o contrato. Foi no cartório. Quando isso aconteceu. De madrugada, ele foi. Roubou o contrato social da empresa. A gente viu pelas câmeras. Porque a gente tinha câmera em tudo. Ele rasgou o contrato, já tinha um advogado empresarial para tirar as coisas, e no dia seguinte ele chamou a polícia para tirar a gente de lá. Nossa. Aí veio o golpe e eu falei, então é assim, só que você vai ter que queimar tudo isso aqui, porque tudo que tem o nome da tua empresa, na verdade, não é seu. Eu registrei o nome da empresa nele. Então, se você quiser, você paga para usar o nome. Foi assim que a gente saiu com um dinheirinho. Saímos de lá, porque não tinha o que fazer, fizemos um acordo, ele pagou, saímos. E aí isso foi já 2021. E agora o que a gente vai fazer? Meu marido no luto, porque era o amigo de infância, o cara que ele viu nascer, que ele veio do Rio de Janeiro com ele. E assim, mas nunca a gente... Era inimaginável, ele ia ser padrinho do meu filho. Era uma coisa assim, surreal o que estava acontecendo. Era tipo o irmão que deu a apanhada nas costas. A gente foi abrir uma empresa de alimentos saudáveis. Nossa, não veio a Baixa Pace ainda. Não, abrimos a Clube Low Carb. Registrei o nome, começamos tudo bonitinho, mas a gente não estudou o mercado. E a gente começou multimarcas, então a gente vendia Pura Vida, e era muito da dieta low carb que eu fazia, que me deu um ganho muito bom, assim. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada, tipo as semijoias que a gente vende aqui, tira aqui. E quando a gente foi fazer os estudos, que a gente já tinha gasto praticamente todo o dinheiro que a gente tinha recebido da empresa anterior, a gente viu que basicamente a cada R$100 que a gente vendia, 3 era lucro, quando o cliente não devolvia o pedido. Aí eu falei, cara, a gente tá pagando pra trabalhar. Aí a gente tem que fazer outra coisa. Pro óculos que a gente conhece. E agora? E ele não queria. Porque, não quer, não vou, não, isso aí não. E ele também não podia, porque tinha a cláusula de não compete, não pode. E agora? O que a gente vai fazer da nossa vida? Aí ele falou assim, eu vou abrir camiseta. Aí ele viu as camisetas de algodão da Reserva Inc., que você faz as camisetas. Você faz toda a parte de marketing e atendimento ao cliente e venda. E quem entrega é a Reserva. Eles fabricam e entregam. Vamos fazer. Eu vou fazer com frase de corrida, você usa e vende. E aí eu tinha feito minha primeira maratona. Você já tinha feito maratona? Eu fiz a minha maratona em 2022. Meu filho tinha 1 ano e pouquinho. Eu estava amamentando, então eu fiz todo o ciclo sozinha. Eu, meu aplicativo da Nike e a vida. E o sonho. E o sonho. E aí eu ia fazendo. Nem porque... ChatGPT tinha pra te passar um Não, treino. E foi o JJ que me provocou de fazer algo diferente. Eu tava no primeiro evento que eu tinha ido deles, do Grupo Primo, na época que ele era sócio do Thiago Negro. Aí ele, lá no meio, quem aqui vai entrar no programa que ele tinha lançado lá, no programa de saúde, pra se desafiar? Aí eu vou entrar. Aí ele, vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer uma maratona. Aí ele olhou assim com aquela cara de tipo, a menina nem deve saber o que é uma maratona, né? Aí eu falei, vou fazer uma maratona ano que vem. Isso era dezembro de 2021. Aí ele falou, mas sabe que pra ter uma meta tem que ser específico? Eu falei, isso aí eu sei tudo. Em quanto tempo você vai fazer? Eu falei, em menos de 4 horas. Caramba, aí ele falou assim... Você foi? Mas não fazia ideia do que eu tava falando. Eu só fazia, falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu achava 4 horas muita coisa. E eu falei, cara, vou fazer em menos de 4 horas. E eu não fazia ideia de pace, zero, assim. Só foi. Só fui. Aí ele falou,
No próximo programa que a gente terminar, fizer tudo, você vai me trazer a medalha e o tempo, menos de 4 horas. Já tem a inscrição? Falei, vou fazer inscrição. Entrei, fiz inscrição na frente dele. Tá aqui, inscrição tá aqui. Vou treinar, vou fazer. Aí eu fiz. 6 meses depois, meu marido vendendo as camisetas. Eu fazendo a maratona. A gente falido, porque a gente ia gastar todo o nosso dinheiro para sustento de vida. E eu falei, cara, eu vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, só treinando pra maratona. Eu trabalhava com ele lá e falava, cara, eu preciso dar o meu jeito. Isso 2022, vamos fazer. E muda de lugar pra poder sustentar a vida que a gente tinha. A gente foi morar num lugar pior, pra pagar mais barato, pra não tirar meu filho da escola, aquela coisa toda, porque a gente tinha mais um puto, a gente tinha zerado. Eu comecei a entrar no -1, e ele, você treinando pra maratona, achando que isso aqui é vida. E eu não, eu vou fazer maratona no Rio. Maratona do Rio, aquela coisa, né? Como que você vai pro Rio? Eu preciso dos meus tios comigo. Porque meus tios iam ficar com meu filho pra eu poder correr, pro meu marido poder me esperar na chegada, pra ele me filmar, porque eu queria o glamour da galera. Todo mundo filma, todo mundo fala, eu também quero. Aí ele falou assim, você sabe como que a gente vai fazer pra ir pro Rio levar mais 2 pessoas se a gente não tem pra gente? Falei pro meu tio, vocês vão com a gente? Minha tia avô. Então é o seguinte, vai ficar na casa da minha sogra. A casa da minha sogra é quase 50 minutos, 1 hora da largada. É na PQP do Rio. Aí eu falei, a gente pega um hotel perto, lá na Lapa, pra quem conhece a Lapa do Rio de Janeiro, não é tão fácil assim. E eu falei que caiba todo mundo. Eu consegui uma diária que era R$120, 5 dentro do quarto. Nossa. O lugar era horroroso. Era no pé do morro. Era horrível. Não sei nem que... E a gente tinha que sair 4 horas da manhã. Aí ele falou, você tem noção que a gente tá correndo risco de vida? Eu falei, mas vai dar tudo certo. Deus tá com a gente, vai dar tudo certo. E foi no táxi do meu tio. Eu, meu tio, minha tia, ele e meu filho numa cadeirinha. A gente foi de táxi e a gente tinha que voltar no táxi. E tinha que voltar no mesmo dia da maratona, porque no dia seguinte tinha que trabalhar. Todo mundo tinha que trabalhar. Vamos. E ele ficava assim, vou levar as camisetas. E a gente, pra ter a camiseta, a gente tinha que comprar as camisetas, tinha que chegar em casa pra poder levar. E eram as camisetas com a frase. E a loja já chamava Baixa Pace. Entendi. Ah, tá. E aí, assim, eu achava os nomes icônicos, Isadora Corrêa, Baixa Pace, é tudo ideia dele. É a mente brilhante de criatividade, essa parte do nome dos óculos, é tudo ele. E eu, beleza, eu faço marketing. E aí foi, a Alten me filmou, porque era a primeira maratona, não sei o que, a coisa aconteceu. Eu falei, eu vou fazer mais maratonas. Aí ele olhou pra minha cara, tipo assim, cara, de onde tu tá tirando que tu vai ficar fazendo maratona? Porque a gente não tem, a gente precisa pra nós. Aí eu falei, não, mas vai dar certo. E as camisetas não vendiam como ele imaginava, porque eram camisetas de algodão. Sim. Corredor. Não usa camiseta Não de algodão, usa. Sim. Então era muito difícil trazer aquela ideia de estilo de vida pra você usar no domingo. Pô, ninguém quer ficar usando camiseta escrito corrido o tempo todo. E aí eu falei, aí a gente começou a brigar, porque começaram a vir muitas dívidas, porque a gente não tinha mais de onde tirar, não vendia tanto, o nosso custo de vida era alto e não tinha mais de onde cortar. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. A gente, em 2022, eu comecei a entrar numa estafa, finalzinho. 2023, falei, vou dar mentoria de marketing, tudo que eu sei. Entrei, comecei a trabalhar com a Duda Vieira, comecei a trabalhar com os caras do digital. E aí eu recebi um FII dela mensal, aí começou a melhorar, eu comecei a dar... A minha mentoria chegou a R$10 mil por cabeça. Por atendimento. E aí começou assim, só que eu comecei a atender 8 da manhã. E eu ia até às 9 da noite. Independente de que era aquela pessoa que estava atendendo, eu estava fazia relatório, fazia não sei o quê. A gente saiu do buraco. E eu entrei em outro. Comecei a comer. Não conseguia treinar do mesmo jeito, porque o horário de treinar eu estava atendendo alguém. Se eu ia treinar, eu deixava de atender. Se eu deixava de atender, eu deixava de ganhar. E aquilo começou a me consumir. Final de 2023, a gente falido, mas com as contas em dia, assim, as contas principais em dia. A dívida a gente deixa rolar. Depois a gente vê o que a gente faz. Eu falei pra ele, eu tô 13 quilos mais gorda. Eu tô infeliz. Eu não consigo mais gostar de viver isso aqui. Eu não vou fazer mais nada. Aí ele falou, só você não entendeu que as páginas de venda eu faço pra você vender. A gente depende disso aqui. Eu falei, mas eu não vou fazer mais. E ele tinha fechado as lojas de camiseta, tinha demitido a única menina que tinha. Aí eu falei, ó, seguinte, eu estou com uma ideia. A gente vai voltar pros óculos. Eu não vou voltar pro óculos. Eu não vou fazer. Falei, então tá bom. Eu vou voltar pro óculos. E o óculos vai ser Baixa Pace. Você já tem a marca. Eu vou pegar a marca pra mim. Eu vou fazer as coisas.
eu vou fazer as mentorias então. Eu falei, então tu vai fazer a mentoria e eu vou fazer os óculos. Quando eu comecei a correr, entrei no desafio do Sérgio Rocha com a Chelsea, de correr todos os dias em 2024, porque eu falava, eu não posso mais olhar pra cara dele, porque eu falei, a minha vontade era matar meu marido todo dia. Então eu falava, cara, eu não consigo. Assim, de fato, o que mais acaba com o casamento é dívida. Porque eu olhava pra ele, aquilo, a gente tá nessa merda por culpa nossa, e era assim, não é possível. E a gente não podia passar isso pro meu filho, que era pequenininho, 3 aninhos, e tadinho, não tinha nada a ver com o balaio que a gente tinha entrado. Eu falava, eu vou correr que eu volto melhor. Eu consigo conversar com ele. Então, assim, eu voltava, só que ele já tava ríspido, porque ele... Imagina para um homem que sempre proveu a casa, não conseguir sair daquilo que entrou. Neve, então, assim, eu entendia muito lá dele, só que ele é reservado, não é de falar o que ele tá sentindo, o que tá acontecendo. E eu falava, olha, eu sei que tá ruim, mas a gente vai conseguir. Você quer brincar de correr? Cara, não dá pra ficar brincando de correr. A gente não tem dinheiro pra você ficar brincando de correr. Aí eu fiz uma oração no meio da sala e falei, Deus, eu já entendi. Agora mostra pra ele. Mas mostra de um jeito que ele entenda. Isso foi em janeiro. Em fevereiro eu ganhei uma viagem pro Quênia, num sorteio. Eu ia ficar 15 dias no Quênia, ele tinha que aceitar. Ou eu recebia 10 mil reais no Pix, que era do Ademir Paulino, um curso que ele fez lá, que eu entrei, na verdade, pra ganhar um Corre 4. Era pra isso. Eu viagem pro Quênia e entrei com o Corre 4. E aí eu falei, eu só preciso pagar o meu visto, que custa $90. Ele já olhou pra minha cara, tipo assim, é sério? Aí eu falei, ó, eu acho que isso aqui vai ser uma divisão de águas pra gente. Você quer ir, vai. Eu não vou impedir você de viver um negócio desse, porque eu não sei quando que eu vou conseguir proporcionar um negócio desse pra você. Vai ficar 15 dias no camp correndo com os melhores do mundo, é o que você gosta de fazer. Vai. Aí ele ficou sozinho aqui com o meu filho, deu conta de ser pai, mãe e afins, e eu fui pro Quênia sem internet, porque lá a gente tem internet. Vivi, voltei e fiz a minha segunda maratona no Rio. Aí foi de 3,45 para 3,33 o tempo. Eu quase 20 quilos a mais que eu tô agora, eu falei, realmente. Acho que eu sou boa nisso. Acho que dá. Nossa. Acho que eu consigo. E aí ele, tipo assim, tu consegue, mas vai ter que... E um queniano lá, um professor lá, um técnico que chama Ruto, lá eles não tem muito papas na língua. E aí ele virou e falou assim, ó, você é muito boa o que você faz, mas você precisa perder uns 15 quilos. E ele não me leva a mal, não. Tipo assim, tu tá gorda, né? Mas eu zero mimimi. Tudo que eu já tinha ouvido da minha vida, o que é um técnico de corrida falar pra mim que eu preciso emagrecer? Ele tá falando pra mim, ok, você quer isso? Você sabia que precisava. Eu sabia, tinha consciência. Eu falava, cara, eu preciso. E aí eu voltei, fiz a maratona, tal, tava bem. Aí eu fazia muita loucura. Fiz a maratona, depois fiz uma meia maratona, fiz 30 cada roca, um seguido do outro, um final de semana do outro. E eu ia muito bem. E eu comecei, tirei 29 minutos dos 30 cada roca de um ano pro outro, sozinha. Sem treinamento específico, treinando com e a segunda maratona também foi aplicativo. Não recomendo para as pessoas, mas assim, eu tinha a disciplina de treinar, Sim. continuar fazendo fortalecimento, continuar fazendo as coisas. Eu falei, ano que vem eu vou fazer maratona de Porto Alegre. A gente já estava começando a melhorar, a Baixa Pace tinha começado a vender. Aí eu falei, acho que vai dar. Aí eu falei pra ele, eu preciso da ajuda com e-commerce. Ele, não vou fazer, porque eu tô fazendo um negócio aqui. Eu falei, ó, é o seguinte, ou você me ajuda com o que tu sabe pra deslanchar isso aqui, ou eu vou demorar muito mais tempo e a gente vai continuar na lama. Essa é a realidade. Aí ele começou a me ajudar a fazer o que ele sabia. Aí eu falei, vou ver os meus influenciadores que vai topar fazer permuta comigo, porque não tinha pra mim. Imagina pagar alguém. E assim, eu posso mandar um óculos pra você agora, porque se eu mandasse mais que um, eu não tinha estoque. Então assim, eu posso mandar isso aqui. Tu topa? Topa. E eu voltei do Quênia com as pessoas sabendo que eu tinha levado 10 óculos comigo. Eu falei, lá eu tenho que fazer foto disso aqui. Só eu vou estar com 10 óculos coloridos lá. Ninguém vai estar com isso. E aí o pessoal que tinha ido junto, pô, deixa a foto, deixa eu correr, deixa eu quê. Eu falei, gente, testa e me fala. E todo mundo gostou. E aí eu voltei de lá com gente querendo pedido para assessoria. E aí começou a comprar as coisas diferentes. Eu falei, beleza. E aí entrei na assessoria do Ademir na época. Eu falei, quero fazer a maratona de Porto Alegre em menos de 3 horas e 20. Ele olhou pra mim. Você fez 3 horas e 33. Ele falou assim, olha, não vai dar pra você fazer 3 horas e 20, menos disso. Ele falou assim, pra você vai ser bem difícil. E aí me resgatou o mesmo cara falando pra mim que eu nunca ia correr.
1 quilômetro completo. Eu falei, mas eu vou. Ele demorou muito tempo para passar o meu treinamento. Aí ele foi viajar com os outros alunos para o Japão, agora 2025. Eu falei, cara, isso aqui não vai dar. Eu tinha encontrado com a Rafa, a nutricionista, que ela era aluna dele. E foi assim, ela me viu tendo uma cãibra e falou, olha, você tá com cãibra por causa disso. E eu falei, que isso, cara? Aí, quando eu fui ver, eu falei, imagina, eu não posso pagar o serviço dela. Uma Max nutricionista no top, Moema, imagina isso aqui. Ela falou assim, não, pode passar lá no consultório, eu vou te atender. Eu falei, acho que ela não entendeu. Eu falei, olha, eu não posso te pagar. E tá tudo bem, beleza, quando eu puder, eu vou e é isso. Ela falou assim, não, você vai passar lá. Eu vou fazer a tua alimentação. Eu, beleza, vou. Então, eu vou retribuir fazendo minhas divulgações. Porque eu já não tinha patrocínio, não tinha nada. Falei, pra mim agora ela é minha patrocinadora. E aí eu falei, vou fazer 100% do que ela mandar. Fez tudo que é teste, descobriu alergia alimentar, descobriu várias coisas. Falou, você não vai mais comer alho, não vai mais comer batata doce, não vai comer... E foi tirando. E aí eu falei, vai sobrar o quê? Porque a carne tem que comer com não sei o quê. E tinha que tomar enzima, tinha que tomar não sei o quê. Eu falei, cara, e agora? E aí eu falei, eu vou seguir o que ela tá falando. Ela falou, em 1 ano, a gente tira esses 15 quilos. Mas você vai ter que confiar em mim. E vai ser difícil mesmo. Você vai ter que levar a marmita pra onde você for, porque as pessoas têm os seus hábitos. E você vai ter um hábito completamente diferente. É você que não pode com alho, não são as pessoas. É você que não vai comer o pão, não são as pessoas. E você vai ter que ser forte quando você for nos lugares. Fechou? Fechou. Em março, eu já estava com ela, já tinha perdido um pouco de peso, já tinha começado a dar diferença. Mudei de assessoria, porque eu precisava dos meus planos e nada tinha chegado ainda. Eu precisava, já faltava 11 semanas. Comecei de sopetão a treinar a BR. Falei, gente, eu preciso, é isso aqui. Eu contratei o cara no sábado. Na segunda-feira eu já estava fazendo o teste para fazer para ter ali, né? Falei, beleza. E a gente fez a maratona em 3 horas e 17. Aí eu falei, eu disse que eu conseguia fazer em 3 horas e menos disso. Você chamou o cara lá? Eu vou. Ele assistiu, porque ele tava lá na. Ele sabe. Ele sabe, ele tava lá vendo, né? Por causa da Olímpicos, né? Ele tava lá. E assim, pra mim sempre foi uma sensação de gratidão. Eu aprendi muitas coisas com cada treinador que eu tive, assim. Tipo, eu aprendi com ele, principalmente a questão do fone, de ouvir o próprio corpo, aprender a passada. Melhorei muito, muito, muito a postura, treinando com o Ademir, porque tinha muito trabalho de postura, as coisas foram indo assim. E aí eu falei, bom, agora eu preciso avisar o meu treinador também que eu tenho Chicago. Porque eu tinha sido sorteada em 2023. E ainda bem que foi de em 2024. Em 2023 eu tinha tomado aquela humilhação da Major, né? De você tomar o não. Aí 2024 veio, só que eu não tinha visto. O meu passaporte eu só atualizei por causa do Quênia, mas... E aí? Como que eu vou? Né? No tempo certo, né? Porque eu falei, como que eu vou pagar? Foi assim. Aí eu falei, agora, o que eu vou fazer? Eu continuei fazendo dieta e tal. E cheguei na Nutri e falei, ó, a gente tem Chicago agora. Ela toda feliz, vamos pra Chicago. E eu pensando, como que eu vou pra Chicago? Eu vou ter que fazer isso aqui. Meu primo me ajudou a fazer o primeiro negócio pro visto. Aí eu fiz do meu marido, fiz do meu filho. Falei, bom, eu saí de lá assim, Deus, se a gente sair daqui com visto, eu vou dar o meu melhor nesse lugar. E eu vou voltar com o meu sub-3. Meu marido já com aquela cara de, lá vai ela. Acho que Deus faz ela de novo, pai. Lá vem ela. E aí eu falei, bom, eu vou fazer. A gente saiu de lá com visto aprovado, né? Porque você já sai de lá sabendo, né? Sim. Saí de lá com visto aprovado. Eu, cara, consegui. E eu, assim, eu queria já sair de lá pulando. Eu tinha que manter a classe. Cara, tem que engolir isso aqui, chegar em casa. Tem que correr sub-3 agora. Não, e eu falei, eu vou correr sub-3. Dentro do carro, já voltei. Eu falei, eu vou fazer sub-3. Aí ele olhou e falou, amor, calma. Você fez a prova em junho. Eu falei, não, eu vou fazer. E aí, quando a gente fez aqueles testes de pista, sabe? 5K, 3K e tal. A doutora Ana já tinha falado pra mim que eu tinha que treinar as minhas zonas de treinamento certinho. Treinar mais devagar. Porque eu ia explodir. E aí, quando ela começou a ver os treinamentos, ela falou pra mim, você vai fazer um sub-3. A gente já tinha conversado. Mas eu não tinha feito nada de exame. Porque ou eu fazia os exames com ela, ou eu ia pra Chicago. Eu não tinha o dinheiro pra fazer as duas coisas. Sim. E assim, a Baixa Pace, ela só cresce porque a gente reinveste na empresa. Se eu ficar tirando do caixa da empresa, acabou. A empresa não vai chegar em 2006. Então, eu precisava manter. Eu falei, onde eu posso cortar vai ser o que eu posso fazer agora. A gente fez o teste da pista e o teste já tinha dado 3 horas e 4. Então, assim, em 3 semanas, eu já tinha saído de 3 e 17 para 3 e 4.
E eu falei, beleza, foi a primeira vez que eu fiz o sub-20 no 5K, foi um teste. E aí eu falei, também, teste na pista. Então tinha sempre aquela vozinha de, foi sorte, você tava na pista, você não tava a teste de verdade. E aí eu comecei a treinar, tal, a coisa começou a fluir. E todos os meus treinos longos, eu terminava o treino e eu olhava assim pro meu treinador e falava, cara, nem parece que eu fiz 30K hoje. Parece que a gente fez um treininho de 5 leve. Como assim você não tá com dor? Eu falei, cara, não tô com dor. Eu acho que eu treinei mais leve. É um fenômeno. E aí começou, cara, eu acho que eu tô treinando mais leve. Então, assim, não sei até onde parecia que eu estava mentindo pro treinador pra treinar mais forte, porque eu queria disputar a planilha, sabe? Às vezes eu falo, cara, eu vou ficar em silêncio, porque eu falo pra ele e parece que tá batendo nele, sabe? E eu falei, quer saber? Eu só vou seguir a planilha e é isso aqui. Não adianta falar pra ele que eu tô muito bem, que dava pra gente forçar a barra. E deixa. E aí eu já tinha lido várias outras coisas, que se a gente faz uma maratona e o ciclo sobra energia, você tem energia suficiente depois pra canalizar na prova. Eu falei, eu vou continuar fazendo isso aqui. E de junho pra outubro, que foi a diferença das provas, eu perdi 5 quilos de gordura. Então, assim, fiz o aniversário do meu filho, que era um sonho nosso. Não era um sonho da criança, né? É um sonho dos pais. Eu não comi nada do aniversário dele. Eu levei a minha marmita. Porque o aniversário dele é pra família, pros amigos, ele. Então, tinha docinho, tudo normal. Minha marmita tava lá na geladeira do buffet. Então, eu entrei, comi a minha marmita, saí. Muita força de vontade. E era assim, gente, aproveitem a festa, comam por mim. Porque... a gente paga bem caro e eu falava, eu preciso, cara, eu preciso. E a gente ouve, mas é só um docinho, é só, pra quem tem compulsão alimentar, não é só um docinho, é uma porta do inferno que não vai ser fechada tão fácil. Então foi uma coisa assim, eu vou fazer. Depois de Chicago a gente pensa, agora é Chicago e vai ser, e minha tia, mas você já tá magra, mas não é magra, eu preciso continuar forte, eu preciso continuar. Se eu manter a minha mente forte num aniversário como esse, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, assim, beleza, tá todo mundo comendo, mas ninguém aqui vai fazer uma maratona. Então, eu, no aniversário, ficava conversando comigo para que eu não comesse. Então, eu me enchi de água, era água com gás, água com limão, água com não sei o quê. Era água o tempo todo. Aí o iogurte com whey. Aí ia lá, comia o iogurte e falava, nossa, comi doce. Aí, beleza. Então, foi muito a tentação toda hora ali, travestida de outras coisas que eu precisava me manter focada naquele momento. Aí chegou a hora de ir pra prova, meu filho também não quis ir, graças a Deus, que eram os dólares que eu não tinha a menos pra comprar. E eu falei, bom, vamos. Em inglês não falo, né? E a gente se comunica o quê? Celular. Google Tradutor, Apple Tradutor e vamos, é isso, vamos se virar. E chegou lá no momento, eu tinha a minha estratégia de prova, eu tinha pago um exame, porque eu falei, eu quero saber se eu tenho capacidade cardiopulmonar. Eu não posso dar tudo de mim e morrer lá. Sei lá, tem um piripá que a gente tá vendo tanto, né? Que nas corridas tá tendo vários problemas. Eu não posso dar uma de louca. Eu tenho um filho pra criar. Vou fazer esse exame. Os treinadores foram comigo. A gente fez o exame. Aí eu falei, beleza. E o cara lá, assim, o médico, nem é médico, né? O fisiologista que acompanhou o exame falou, ela tem metabolismo sub 3. Eu olhei e fiz assim, eu vou fazer. E meu treinador, calma, tem Berlim ano que vem, que você vai tentar. E eu, cara, querido, calma. Fica com Deus, né? E aí, aí ele, mesmo assim, manteve os 3 e 4. Só que aquele 3 e 4 pra mim era julho. A gente já tinha feito uma prova em setembro aqui em São Paulo, que eu tinha ganho a primeira vez que eu fui campeã de uma prova. Tinha feito 38 minutos em 10 km. Já tinha sido, assim, pra mim, algo mágico. E ali, naquele dia da prova, foi o mesmo sentimento. Hoje eu vou fazer como se eu estivesse no quilômetro 32. O que eu posso fazer do quilômetro 32 ou 42 se eu estivesse na prova hoje? Era esse sentimento. Eu não tava nem aí se tinha alguém na minha frente, se tinha homem, se tinha mulher. Eu vou seguir aqui como se eu estivesse fazendo 10 quilômetros nos meus últimos 10 da maratona. Eu vou me sentir assim. Então, o meu mantra, eu vou me sentir assim nos meus últimos 10. É assim que eu vou estar. É assim que eu vou estar. E aquilo... Todos os meus treinos. Chegava, sei lá, tava fazendo 35. Faltava 5, eu já pensava. Eu tô no quilômetro 37. Faltam só 5 e é assim que eu vou estar me sentindo. Então, o tempo todo, eu me projetava pra prova. Tava na pista fazendo 400 metros. Não importa o pace. É assim, é forte assim que eu vou estar. Na hora que eu começar, na hora que eu terminar. E foi assim que eu fui pra prova. Chega lá, falei, quê?
A gente encontrei um colega ainda no sábado que, olha, sub-3 não é assim. Eu já fiz sub-3 2 vezes. Inclusive, um foi aqui em Chicago. Você pode dar tudo de si, mas você pode quebrar. Aí eu olhei pra ele e falei, se eu quebrar, o que de pior vai acontecer? Eu andar? Eu vou completar a prova de qualquer jeito. Vou andar? Cara, eu já tô aqui. Eu deixei meu filho. Há 1 ano atrás eu tava quebrada. E agora Eu tô em vivendo um Chicago, sonho. cara. Eu falei, eu vou dar tudo. Vou viver o que tiver que Tudo, viver tudo. Tudo. E aí eu tava no pelotão D. Lá a gente vai a cada 5 minutos que tem as largadas. Eu falei, eu preciso chegar no cara que tem a plaquinha lá dos 2,55. Se eu chegar nele, eu não preciso mais pensar. Eu só mantenho o ritmo que eles tiverem, que é muito mais fácil treinar em grupo ali. Sim, do você que engarrar ali no pelotão. Aí eu falei, só que ele vai largar. Eu tava junto com o pessoal do 3:10. Eu falei, ele vai largar muito antes. Eu preciso achar ele. Eu comecei a fazer cálculo. Quanto eu precisava correr pra achar o cara, pra encontrar ele. Eu já tava. A hora que bateu o lap, que eu falei, vai ter aqui a estratégia, eu tirei a estratégia, que tinha entrado pra mim de 3h04 do meu treinador. Eu falei, eu vou encontrar o cara. E aí comecei. Eu vou chegar nos 3:05. Cheguei. E assim, em Chicago, os 5 primeiros quilômetros você não tem GPS. O GPS é maluco. Tu te fala que tu dá 2,55. Nem o só Kipchoge. Eu não estava, 2,55. Não dá. Não. E aí eu falei, cara, eu preciso achar o cara das 3:05. Achei. Agora eu preciso achar os caras das 3 horas. Achei. Meu Deus, cadê o cara 2,55? Achei. Eu tava muito bem. Eu falei, eu vou continuar. Eu passei o pelotão dos 2,55 e continuei. Isadora. Eu falei, eu vou continuar até onde der. Quando eu cheguei no quilômetro 24, a minha perna deu um... Assim, mas é um duro que parece que você vai falar, agora, meu Deus, eu não vou. Falei, o sal. Eu tinha levado sal, porque eu uso pouquíssimo carboidrato. Eu tinha usado até o quilômetro 24 um carbo. Eu falei, vou usar o sal que tá no cinto. Coloquei, o sal tava assim, cheio de... Nossa, tava tudo suado, sabe? E era sal desses de cozinha, sabe? Então aquele pacotinho virou nada. Sim, mistura Falei, com suor. vou mastigar isso aqui. Aí eu coloquei na boca, comecei a mastigar, comecei a tirar os papelzinhos que sobravam. A cada 2 quilômetros tinha hidratação. Hidratação, eu revivi das cinzas como se nada tivesse acontecido. Parecia que eu tinha acabado de largar. Perna voltou normal. E eu, falei, vou continuar. Aí o cara, vou continuar. E agora eu tava no 25, 26. Falei, vou até o 35. Quando chegou no 29, a outra... Falei, sal de novo. Porque eu tinha vários. Eu falei, não, sal de novo. Falei, sal e dessa vez com carbo. Sal, carbo, água. Água, Gatorade. Aí eu tinha o meu isotônico no bolso que tava quente. E eu falei, vai desse jeito. Eu vou conseguir. Voltou ao normal. Falei, agora eu tenho que ir até o 35, que é onde a BR tá. Então, assim, eu não vivi a prova... Ai, meu Deus, vou correr 42 quilômetros. Você foi por etapas. Fui vivendo fase. E quando você vê alguém que você conhece, a sensação que você tá no teu ambiente de treino. Sim. Então, assim, a hora que eu vi a galera da BR, eu falei, pronto, agora cheguei. Cheguei 35. Pô, se eu vier até o 35, agora eu vou até os 42, tranquilo. Aí eu fui indo, aí o Celane me chamou. Eu tinha esquecido que tinha contratado o Celane, de tão full que eu tava na prova. Aí eu falei, aí o Celane, pelo amor de Deus, esquerda, aquela coisa. E aí ele veio filmando e eu, cara, eu tô vivendo muito um sonho, cara. Eu tava muito assim, eu tô sendo filmada pelo Celane em Chicago. E vou bater o a mesma, e eu não tinha visto ainda os tempos. Você só foi? As bolinhas lá que marcam os quilômetros é muito pequenininha. É de longe, você fica, meu pai. E eu, cara, eu comecei, comecei a falar com as pessoas como se elas estivessem me ouvindo, ali assim. Contigo. Eu falava assim, Rafa, a gente conseguiu, eu consegui emagrecer, olha onde eu consegui, olha o tempo que eu tô conseguindo fazer. E aí eu comecei como se eu estivesse falando com eles. Eu, treinador, cara, isso aqui é muito nosso, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu agradecia meu marido, agradecia não sei o quê, agradecia. Quando eu vi, eu tava no 39. Quando eu vi o 39, 40 chegou, aí meu marido tava gritando, vai que falta só 2. E eu falava, cara, 2. Mano, faltam só 2. Não, aí foi, eu coloquei o sal pra dentro, fiz a mesma coisa que eu falei, eu vou chegar no 2, arrebentando. Tanto que assim, lá por milha, né, as últimas milhas ali, eu tive que desviar de muita gente que já tava parando. E foi onde deu aquela quebra, eu não posso quebrar aqui. Aí eu preciso chegar igual eu larguei. Eu vou chegar igual eu larguei a 3,57. Eu vou chegar a 3,57. Não, maluco. Eu fiz, tipo, sub-20 nos 5, sub-40 nos 10, sub-1 hora nos 15, eu sem ver. Eu não olhava mais o relógio. Eu virei o relógio de lado. Não olhava mais ele. Porque
porque se ele ficasse aqui, eu tava olhando. Uhum. Então eu virei ele de lado e ele ficou aqui. Uhum. Falei, não vou olhar mais porque a gente se sabota olhando o tempo. E aí, quando eu vi os 40, e tava assim, 2h45, não sei o que. Eu falei assim, 2h45 é de quem? É de quem largou primeiro, que é a elite. Então ainda faltam 2 km, eu vou chegar abaixo de 2h50. E aí eu comecei a dar de doida, porque eu falei, mano, eu vou conseguir. Então assim, quando eu passei, que eu vi, que eu fechei o relógio já tinha me mostrado 2h49, porque 42,195 pro relógio dá menos, né? Que a gente acaba correndo mais. As 2h40, eu não acreditava. Eu tremi inteira de uma felicidade. O negócio é muito... Eu não sei explicar o que eu tava sentindo. Assim, eu precisava gritar. E eu comecei a gritar, assim. Aí o povo, você tá bem? Eu tô muito bem. Eu não sabia o que eu tava falando. Tinha brasileiro falando comigo, eu não sabia de onde que era. E era muito doido. E aí eu falei, eu consegui. Aí eu saí assim. E eu, cara, quem será que... E eu pensando, quem será que foi a primeira, a segunda, a terceira? Eu acho que eu fui a 5ª brasileira. E eu ficava, fui a 5ª brasileira. Eu enfiei na minha cabeça... Da onde que eu tirei, que eu era a 5ª brasileira, não sei. Eu tirei isso da minha cabeça e aquilo ficou. Aí a hora que eu olhava pro relógio, tinha lá 2h51. Eu falei, eu passei 2h51. Meu Deus, 2h51. Aí a hora que eu abri o celular travadaço. Porque tava todo mundo... Gritando. Cara, eram meus amigos mandando mensagem. No tracker, né? Meu amigo falando... Eu tenho um amigo que é cardiologista. Eu estou suando. Ele mandou... Ele é careca aqui, ele tava suado. Ele, cara, eu tava no 35 suando pra você não quebrar E aí tava minha Nutri, o pessoal mandou foto no telão, porque eles pegam o número do peito, eles reproduzem no telão. E em que lugar que você ficou? Eu fiquei 2ª brasileira. Caramba. E a 4ª latino-americana. Nossa. Aí eu não tô acreditando. E aí eu falei, agora foi. Agora eu vou mostrar pro povo que aquela gorda que subia nos pódios, que nunca teve valorização, não é mais aquela gordinha. Porque era assim, quantos pódios eu já tinha pego na vida e... Era... Parabéns. Parecia que eu tinha feito sorte, sabe? Era um quesito de... eu cheguei a ouvir de outros treinadores... Você subiu no pódio hoje porque a fulana não veio. E não era porque eu tinha corrido bem. E isso era uma coisa assim... Falei, então... Chicago foi um divisor... E me trouxe de volta pro esporte... Lá de criancinha... Que eu queria ter investido antes. Isa, vou te cortar, que o nosso papo tá maravilhoso, mas a gente passou um pouquinho, mas eu queria, assim, eu amo sua história, né, eu amei saber em detalhes agora, mas eu queria encerrar, né, que a gente vai ter que fazer um pós, com certeza. Já sabemos que você vai pra Berlim, né, está confirmadíssima, e eu quero que você nos diga, assim, o que esperar de você em 2026 e a sua mensagem, assim, depois de tudo isso que você já contou pra gente é uma baita de uma mensagem, mas eu queria que você passasse pras pessoas que precisam ouvir, porque com certeza tem alguém assistindo aqui que precisa ouvir o que você vai dizer. Primeiro, realmente, Berlim deu certo, e Berlim não vai mais agora... escapar porque foi índice. foi muito importante, gente. E acho que a mensagem que fica pra mim sempre foi assim, uma mensagem que eu trouxe pra mim que vale a pena compartilhar com a galera. Só não alcança quem desiste. Então, eu nunca desisti, apesar de não ter sido acreditada por muitas pessoas. Então, assim, por muitas das vezes eu via que até o meu marido, de olhar eu falar, acho que ele pensava, cara, é muito louca, porque é muito além, né? Muito em cima, então, assim, as pessoas, às vezes, você tem um sonho e desistir do sonho custa muito caro, porque custa o sonho. E para 2026, a mesma coisa que eu tive para chegar em Chicago, eu fui buscar pessoas que também acreditassem em mim. Então, eu fui buscar a federação. Então, a gente agora tem apoio da Federação Paulista de Atletismo. E agora quero fazer... de fato, da forma que eu acredito. E das mesmas meninas que eu sigo, assim, Marilu Kese, as meninas que me inspiram muito. Largar na elite, fazer acontecer de verdade e levar o esporte mais a sério do que eu já levava, porque eu vi que não é um quesito apenas sorte. Apenas porque a fulana não veio e o pódio estava lá. Então... Mas nunca foi, né? Nunca foi, Mas eu acreditei por muito tempo. Acreditava. Então, o fato de... Primeiro, silenciar as vozes do mundo, independente de quem seja, porque só a gente sabe da nossa capacidade. E quando a gente deixa a capacidade do outro influenciar naquilo que a gente acredita, é onde a gente se limita. Então, assim, para 2026, Berlim vai ser melhor que Chicago. Isso eu tenho certeza.
Vou treinar pra isso. Senhora. E a gente vai querer Medo estar dessa por mulher. dentro. Vou E, treinar pra e isso. calma, só pra terminar, triatlon vem aí, viu? Porque Não, ela calma. sonha. É sonho, não, é um mas sonho. é um sonho. Não, é. Eu já falei que, assim, ó, E o se meu você tem sonho é sonho, fazer o querida? Ironman full. Porque é lá que mora a Vamos maratona. fazer. É lá, ainda chego lá. Vai, Não, ou, chega. a gente duvida? Não, de jeito nenhum. Nem um pouco, Isa. Muito vai ser muito obrigada por ter vindo. E a gente vai acompanhar. Obrigada, você vai Isa, por compartilhar compartilhar com sua Se Liga história. Nelas. Muito legal. Eu Muito que legal. agradeço, gente. Eu falei demais. Imagina, não, a gente ficou aqui Muito legal assistindo a mesmo. sua história. Foi passando um filmezinho na Valeu, nossa valeu frente. mesmo. Valeu demais. Gente, queria agradecer Thermomix, Pink Chicks, Movimento Abaixada e Sub-8 por estarem com a gente hoje também nesse podcast. E Foi muito bom. obrigada, Isa, por estar aqui. E Obrigada. até Berlim. Até Berlim. Vambora. Aqui, pega a medalha.